Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre hidrostática, pressão, densidade e uma equação, a equação famosa de Bernoulli. O que acontece? A hidrostática ela estuda os fluidos parados, por exemplo, nos vasos comunicantes. Vasos comunicantes são vasos interligados. Esses vasos têm uma aplicação muito grande dentro da distribuição de água da Sanepar. Lá você tem uma caixa de água num alto, sempre o lugar mais alto da cidade, e você tem os tubos conectados que são encanamentos. O que você precisa saber? Que o que rege a distribuição, que rege a hidrostática, é a pressão e a densidade. A pressão simplesmente é uma força aplicada numa área. Toda vez que você tiver uma força aplicada numa área, você tem algo que nós chamamos de pressão. Vale destacar que a pressão, a unidade de medida, é Newton por metro quadrado, e isso nós chamamos de Pascal. Saindo da pressão, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a densidade. A densidade, se você tiver que guardar 100 kg de chumbo e 100 kg de isopor, obviamente você vai pegar um espaço menor para o chumbo, porque mesmo 100 kg de chumbo sendo igual a 100 kg de massa de isopor, os volumes são diferentes. E a física teve que associar massa e volume em algo que nós chamamos de densidade. Então, a densidade é uma relação entre massa e volume. O cálculo é simplesmente massa dividido pelo volume ocupado. Esses dois conceitos estão atrelados dentro de um teorema que nós chamamos teorema de Stevin, que é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Através desse teorema, você consegue calcular a pressão dentro de qualquer fluido, através do produto da densidade, pela gravidade, pela altura. Ainda, se você parar para pensar bem, esse teorema ele rege a distribuição de água, e ainda você tem lá, por exemplo, eu mencionei que a caixa d'água tem que ficar numa altura elevada, por quê? Porque você tem a ajuda de uma energia chamada gravitacional na distribuição, de uma energia chamada mecânica na distribuição. É claro que algo dentro da hidrostática, é uma coisa que é importante você saber, que quando você vai fechar uma torneira, quando você diminui a área de saída, aumenta a velocidade. Por quê? Por causa da equação do Bernoulli. Pessoal, essa equação, ela se resume basicamente a isso. Você tem uma área grande, você tem uma área pequena. Você sabia que se você multiplicar a área pela velocidade, ela dá igual nas duas partes? Então você tem uma área grande, uma área pequena. Obviamente, para compensar onde a área é grande, a velocidade tem que ser pequena. Onde a área é pequena, a velocidade tem que ser grande, para que o produto seja igual. Isso explica por que quando eu fecho a mangueira, eu diminuo a área, aumenta a velocidade. A equação, então, de Bernoulli, como eu já mencionei, ela é basicamente isso. A área grande sai com menor velocidade, a área pequena sai com maior velocidade, porque o produto deve ser sempre o mesmo. Então, pessoal, nesse vídeo falamos um pouco sobre hidrostática. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.